Graça e paz a você que nos acompanha, que chegou até esse vídeo e que desde já quero te convidar para se inscrever no canal Firme Propósito e receber assim as atualizações dos nossos vídeos que frequentemente estamos ali disponibilizando para você. É com muita alegria que hoje nós vamos conversar sobre um livro do C.S. Lewis muito importante para nós compreendermos a vida com Deus e a batalha espiritual. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. E nós vamos fazer 5 destaques na leitura desse livro para te ajudar no momento que você estiver aí com o seu exemplar e estiver mergulhando nessa literatura tão edificante. Vamos lá? Bom, falando um pouquinho aqui do autor, C.S. Lewis viveu entre 1898 a 1963. Professor de literatura, tanto em Oxford quanto em Cambridge. Ele, um grande conhecedor da Bíblia, um grande conhecedor da teologia, da filosofia, da literatura, ao ponto de ser considerado um maior teólogo, um dos maiores teólogos da história da igreja. Um teólogo leigo, que não estudou teologia, mas que mergulhava na Bíblia Sagrada, na vida, na cosmovisão cristã e deixou assim grandes contribuições. E ele escreveu mais de 30 livros, deixando para a gente assim um legado muito importante que vale a pena durante a nossa vida ter contato com os livros do C.S. Lewis. A edição que eu utilizei para preparar essa análise do livro foi da Thomas Nelson e está dividido em 2 partes. Temos na primeira parte o livro 1, que ocupa a maior parte do livro, com 31 capítulos, ou melhor, 31 cartas, porque o livro é dividido em cartas, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E o livro 2, contendo uma palestra. O livro 2 não vamos tratar aqui nesse vídeo, mas na sequência, o primeiro destaque que eu faço aqui está no prefácio do livro. O livro, diferentemente do normal, ele não foi prefaciado pelo autor, mas sim pelo narrador. É claro que é o autor quem dá voz ao narrador, mas ali C.S. Lewis deixou que o próprio narrador pudesse prefaciar o livro. Faço aqui então esse paralelo autor-narrador, mostrando como o C.S. Lewis ele dá voz para o narrador desde o início do livro. Ele não faz ali explicando o processo de escrita, explicando as motivações dele como autor, mas ele deixa que o narrador comente, dizendo, por exemplo, que não se lembra como exatamente essas cartas chegaram até ele, mas que ele deixou ali disponível ao público, bem como também que não garante que a cronologia dos fatos sejam aqueles. Então veja, um mundo de imaginação que desde o prefácio você já mergulha nesse mundo. Ele também trata já de um esclarecimento ao leitor, falando sobre 2 erros sobre os demônios, que qualquer um deles os agrada muito. Primeiro é não acreditar e o segundo é superestimar. Então não acreditar para eles é um fator positivo que pode ser usado positivamente para conseguir os seus alvos de tentação, de destruição do ser humano. E superestimar também, embora ele diga que o segundo, superestimar, bajule mais os demônios, traga mais vaidade a eles, mas por outro lado, ele pode desenvolver um materialismo no ser humano muito mais fácil pela via da descrença nos demônios e mesmo abrindo mão de ter ali um bruxo, alguém que ele possa brincar mais diretamente com ele. Então ele faz essa abertura que para os demônios tanto faz se você é um materialista ou bruxo, os 2 fatos os agradam muito. Outro destaque aqui é o gênero textual. Estamos tratando de um livro de ficção que C.S. Lewis tenta partir de uma visão bíblica da batalha espiritual, da ação do diabo, também a partir do seu ambiente de trabalho, mostrar ali a hierarquia desses demônios, como que eles agem. E ele utiliza o gênero textual carta. Mas interessante é que ele não utiliza o gênero carta em si, mas sim carta-resposta. Isso quer dizer que nós só podemos conhecer a versão do personagem coadjuvante a partir das cartas do personagem principal. Porque é ele quem diz, por exemplo, como você me disse na sua carta anterior, olha, você está errado,
né? Então, o gênero que nós temos ali é carta-resposta, onde nós temos a opinião do personagem principal e conhecemos um pouco da opinião do personagem secundário a partir dessa carta-resposta. Algo muito interessante também que o C.S. Lewis fez. Ele poderia nos proporcionar a carta original, né, o relatório do demônio que estava tentando, do aprendiz que estava tentando, mas não, ele nos dá somente as cartas do mestre, daquele que estava treinando o demônio aprendiz. Então entramos aqui nos personagens principais. Não é um livro com muitos personagens. Temos alguns, então fica fácil a compreensão. É um livro fácil de degustar, de ler, uma leitura rápida e com grandes aprendizados. Os personagens ou as personagens principais seguem aqui. Temos Maldanado, que é o mestre, aquele que treina o demônio aprendiz, com mais experiência, aquele que dá as ordens. Esse é o autor das cartas, as cartas direcionadas a Vermelindo, que é o demônio aprendiz que está tentando uma pessoa, e eles vão discutindo aí o processo de tentação para com essa pessoa. E essa pessoa é chamada no livro de paciente. Não temos o nome, né? Não é lhe dado o nome, mas apenas paciente. Isso já mostra o caráter interesseiro, né, do diabo no ser humano. Ele não tem interesse nas particularidades do ser humano. O objetivo dele é realmente matar, roubar e destruir, como diz a Bíblia. E por isso ele dá ali o nome de paciente. Eu acho que foi uma sacada muito interessante do C.S. Lewis. Importante também dizer que esses dois primeiros personagens aqui recebem nomes diferentes em outra versão ou em outras versões que nós temos em português. Mas Vermelindo, né, o aprendiz, não fosse fazer uma tradução direta, seria ali absinto. Mas foi dado esse nome aqui, um jogo de palavras, né, muito interessante. Talvez Vermelindo, esse final lindo, não tenha soado tão bem para a personagem, para o caráter da personagem. Mas a primeira parte ali, verme, né, dá-nos uma ideia interessante desse propósito do diabo. E temos outros personagens. Temos a mãe do paciente, o amigo materialista e a namorada do paciente. E dentre outros também que aparece ali. Então, a tentação vai se dar no relacionamento com essas outras personagens, que não aparece diretamente, mas sim dentro desse relacionamento do paciente. Então, o que o diabo mestre ali vai tentar ensinar ao aprendiz? Vai dizer, olha, como é que está o relacionamento dele com a sua mãe? Tente usar isso ao seu favor. Tente trazer uma separação entre os dois, uma falsa espiritualidade para o paciente, por exemplo, né? Tente fazer com que o paciente se preocupe somente com a alma de sua mãe e não se preocupe com as dificuldades que ela esteja passando de saúde, por exemplo. Então é algo que ele vai brincando ali com esses relacionamentos. O amigo materialista, tente fazer com que esse amigo materialista influencie o paciente, né? A namorada, embora sua namorada fosse uma namorada cristã, muito cristã, de uma família cristã, de uma família séria, ele vai tentar fazer com que, de alguma forma, tirar vantagem. Se ele não podia tirar ele da vida espiritual, que tentasse colocá-lo no orgulho espiritual, né? Se achar que era bom demais. Então, assim, ele vai usando esses relacionamentos para buscar o ponto fraco ali do paciente e vir a tornar a sua vida com Deus mais distante. Em toda obra de narração, os espaços também são muito importantes. Onde essas ações acontecem? E nesse livro, nós temos aqui alguns espaços, não são tão bem definidos no livro, mas são mencionados. Destaco aqui casa, igreja e um relacionamento com o amigo materialista, que não é dado um lugar específico, mas ele ocorre em vários espaços. Tá? Então a casa é onde o diabo vai explorar o relacionamento dele com a sua mãe, como já falamos no destaque anterior, e onde ele vai ali vivenciar alguns conflitos, a sua vida com Deus, o tempo de oração, ou tentar fazer com que ele negligencie a oração, se não conseguir tornar a sua oração ineficaz. Esse é um espaço de ação, né, utilizado pelo diabo, porque o paciente está lá boa parte do seu tempo. Igreja, ele tenta fazer com que
o paciente tem uma visão de igreja totalmente material, física, e não perceba o lado espiritual da igreja, né? Que a igreja ela está acima desse espaço material e o espaço material está contido na igreja. Uma forma de tentar cegar, né, para isso. Também de ver defeitos na igreja, de ver defeitos nas pessoas, tentar explorar esse lado humano, tirando totalmente o seu olhar da espiritualidade. O amigo materialista, como dito, acontece em vários segmentos da sociedade, talvez no seu trabalho, no estudo, e também é um ponto importante na história, porque o objetivo dele é tornar o paciente mais materialista e menos espiritualista, né? Ou um dos extremos, né? Mas nunca ter uma vida equilibrada com Deus. Não tem como ler C.S. Lewis e não destacar a ironia. Para mim é uma das coisas que eu mais gosto em C.S. Lewis e em outros autores, é a ironia. E isso, o próprio tema do livro é uma ironia em si. É a própria apresentação, o prefácio, a forma como ele descreve ali a narrativa, tudo está envolvido na ironia. E eu mostro aqui essa ironia para você na inversão de valores criada no livro. Então, quando o livro fala, é até difícil para a gente ler, né? Porque ele fala lá, o inimigo quer isso. Então, quando ele está dizendo o inimigo quer isso, na verdade, ele está se referindo a Deus como inimigo. E quando a gente fala em inimigo no nosso contexto cristão, a gente está falando no diabo. Mas ali, quando aparece a palavra inimigo, é Deus. Então, algo assim que faz você pensar duas vezes, né? E refletir. Quando você lê aquela palavra, aquilo já te vem em choque. Isso é um efeito, com certeza, pretendido pelo C.S. Lewis. E quando aparece a palavra pai, quando o demônio fala em pai, ele está se referindo a Satanás e não a Deus. Como também a gente está acostumado a quando fala pai, falamos em Deus. Então é assim uma distorção que ajuda a gente a pensar. Porque a tua mente não passa sem uma reflexão. Porque você está lá, o inimigo quer isso. Aí, na hora, a tua mente já fala, mas espera lá, alguma coisa errada aqui. Né? Isso te ajuda a você ler com mais atenção o texto. Os temas. Há diversos temas, é praticamente impossível a gente abordar todos os temas e subtemas que vão surgindo ali no livro, né? Dada a dimensão espiritual, da batalha espiritual, mas eu quero destacar alguns aqui para você, né? E dizer também que eu tenho observado que esses temas e vários outros nesse livro, Lewis apresenta em outras obras, então isso é algo muito interessante. Vou passar aqui então apenas 3 temas que me chamaram a atenção e que vai te mostrar como que ele trabalha alguns pontos da vida cristã. Primeiro é guerra. Guerra está presente em muitos outros livros, né? E esse livro 1 foi escrito em um contexto ali de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Lewis serviu ao exército, Lewis foi capelão também na Segunda Guerra. Então esse ambiente de guerra estava muito presente para ele e para os leitores imediatos ali da Inglaterra. Um ponto marcante ali quando trata de guerra é que o diabo, o mestre, ele vai dizer para o aprendiz que ele não fique muito empolgado com a vinda da guerra, que o paciente vai ficar preocupado, mas isso pode até tirá-lo do materialismo e pensar no sentido da vida. Então, em si, a guerra não é necessariamente um ponto forte para se ganhar as almas, né? Não estamos falando aqui das consequências humanas, ele não trata aqui das tragédias financeiras, né? Mas o que ele mostra é que, do ponto de vista do relacionamento do ser humano com Deus, o ser humano, de uma forma geral, ele passa a refletir mais sobre as suas limitações, sobre a vida, que às vezes é muito mais fácil a pessoa estar insensível, estando em um hospital, rodeado de pessoas, com esperança ali de que um remédio vai lhe curar, do que estando em uma guerra, né? Ela passa a pensar mais sobre Deus. Então esse é um ponto que o Lewis coloca, que nos faz ver como Deus, indiretamente ali, né? E o diabo trabalha nesse contexto de guerra, né? Para tentar minar a fé das pessoas, mas por outro lado, Deus, o inimigo ali naquele livro, tenta mostrar para as pessoas que elas são limitadas, né? E que a vida é breve.
por exemplo. Egoísmo. Esse é o grande pecado do ser humano, esse é o grande pecado que o diabo tenta o paciente, né, para que ele possa utilizá-lo. É uma arma muito eficaz, mesmo quando o paciente, por exemplo, está vivendo uma vida espiritual. Mesmo quando o paciente, né, ou cristão ali está orando, está lendo a Bíblia, é uma arma que pode ser utilizada. Não apenas quando ele está no lado materialista e se afastando da vida com Deus, da sua devocional, mas é uma arma que pode ser usada mesmo em um contexto de espiritualidade. Por isso é um pecado terrível para nós e é um pecado, uma arma muito forte que o inimigo tem. Olha o que nos diz. O inimigo quer levar o homem a um estado de espírito em que ele poderia projetar a melhor catedral do mundo. Então ele fala assim, o que Deus quer do ser humano? O que o inimigo quer do ser humano? O que Deus quer do ser humano? Ele quer que o ser humano possa projetar a melhor catedral do mundo, que ele tenha consciência de que essa catedral é a melhor, que ele se alegre por essa catedral ser a melhor, mas que ele tivesse o sentimento que fosse outra pessoa que tivesse feito e não ele, também estaria alegre. Então ele deve estar alegre não é porque ele construiu a melhor catedral, mas é porque existe a melhor catedral. Então é um sentimento que ele quer projetar alegria pelo que o outro faz também, né? Essa alegria interna. Então isso é uma forma de quebrar o egoísmo e isso é o que Deus quer de nós. Isso ensinado ali pela boca daquele diabo, né? Ensinando o outro, olha, o inimigo quer isso, então a gente tem que destruir isso. Então o que a gente tem que fazer? Se ele construiu a melhor catedral, deixa ele pensar que é a melhor catedral, né? Deixa ele se alegrar porque é a melhor catedral, mas diga para ele que foi porque ele fez. Essa é a estratégia do inimigo. Tempo e cultura. Deus nos ensina nessa ficção que o diabo trabalha de acordo com o tempo e que em cada tempo ele usa a estratégia exata para aquela situação. E ele tenta construir também, né, colaborar com cada tempo na história para direcionar a humanidade para os seus propósitos. E eu uso o exemplo aqui da sexualidade, que é algo que o diabo sempre fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Olha aqui o que Lewis nos ensina a partir da palavra de Maldonado, carta 20. Produzia em cada época, em cada momento histórico, uma orientação equivocada do que pode ser chamado de gosto sexual. Então, em cada época implantado o que é o gosto sexual. Não, porque isso é um gosto, né? E implantar isso no ser humano. Não existe uma regra, não existe uma norma. Existe um modismo. Eles fazem isso como? Implantando esse gosto em cada tempo. Manipulando o círculo restrito de artistas populares, estilistas, publicitários que determinam o que está na moda. Então isso é determinado de fora. Olha, isso que é o certo, isso que está na moda, isso que todo mundo está fazendo, isso que é o legal, isso que é o bonito. Isso é manipulado a partir de um círculo restrito, né? Artistas populares, estilistas, publicitários, líderes em geral. E veja que Lewis fala isso na década, né, de 40, 50. E nós percebemos que continua sendo assim. Já era assim, continua sendo assim. E à medida que o mundo vai mudando, que as ferramentas de comunicação vão mudando, isso continua também sendo operado. É importante dizer que Deus também vai usar essas ferramentas para implantar o seu propósito para a humanidade, né? Mas aqui é uma tentativa, é um modo de ação do diabo. Seu objetivo é guiar cada sexo para longe daqueles membros do sexo oposto, com que eles mais provavelmente contrairiam matrimônios úteis espiritualmente, felizes e férteis. Então, um casamento bem-sucedido, feliz, onde um cuida do outro e também que forma uma família, filhos, então isso aí é algo para o reino das trevas negativo e para o reino de Deus positivo. Então o inimigo vai tentar de tudo para, digamos assim, impedir que isso aconteça, né? E a igreja, isso não é tratado no livro, mas a gente entende, percebendo ao contrário, vai operar em direção contrária, que os casamentos sejam
felizes, no sentido bíblico da palavra, férteis, né? E espiritualmente maduros. Ok? Então, algo muito atual que Deus aborda aqui. Por fim, deixar um último recado aqui, tirado do livro, Palavra de Maldonado, carta 12. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave. O solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Então é como ele trata, por exemplo, da guerra, né? A guerra é uma coisa muito brusca, mas nem sempre esse é o caminho mais fácil de levar as pessoas aos interesses do diabo. Mas algo tranquilo, sem curvas, pouco a pouco ideias, plantando pouco a pouco hábitos. Uma coisa muito trabalhada por C.S. Lewis também, a importância dos hábitos, né? Positivos ou negativos. Isso que vai também somar, pesar para a vida espiritual da pessoa. E tudo isso plantado devagarzinho, o diabo vai conseguindo ali os seus objetivos. Bom, se você chegou até aqui, se você está vendo essa parte, é porque você está muito interessado no assunto e, sem dúvida, você vai ser muito edificado pela leitura de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Muito obrigado e te encontro em mais um vídeo. Lembrando que vai ter a sequência desse vídeo aqui. Um abraço.